Olá, obrigada por estarem conosco em mais um Tempo em Família. E como diz o nosso programa, o título do nosso programa, nós discutimos as relações parentais, as relações amorosas, discutimos a situação avoenga, o direito dos avós e assim por diante. E eu aceito sugestão que vocês me liguem dizendo aquilo que está preocupando vocês e que gostariam que nós minudenciássemos mais aqui na nossa RDC TV. Esse programa de hoje, a importância das férias, é deveras importante, como diz o título, porque nós não imaginamos o que é essas crianças passarem durante o ano inteiro com atividades escolares e extracurriculares, atividades essas que no período das férias ficam menos constantes. Então, por exemplo, vai para a escola e faz balé, e faz inglês, e faz judô, e faz música. Quer dizer, as crianças estão atualmente superlotadas de atividades. E esse período das férias é muito importante, porque eles vão conviver mais com os pais, as nossas crianças. Elas vão conviver numa piscina, numa praia, nos horários que estão em casa, enfim, vão ter oportunidade de desfrutar mais a origem paterna, que elas, durante o ano, com dificuldade, o pai leva para o colégio, ou o pai busca e a mãe leva, ou o motorista busca e leva, enfim, é muito mais difícil. Nós sabemos que esse período das férias, pela nossa jurisprudência, ele diz o seguinte, que até 30 dias essa criança pode ficar com o genitor com o qual não mora, porque pode ter uma guarda compartilhada e residir com um genitor. A convivência com o outro pode ser de até 30 dias. Se não é guarda compartilhada, é guarda unilateral, também ela tem as visitas, a convivência com outro genitor que não detém a guarda e pode ficar até 30 dias de férias. Também pode ser diferente, porque se nós tivermos oportunidade de acordar, nós podemos estipular que vejamos as férias que essas crianças têm para depois determinarmos como será essa divisão. Meio a meio, um dos genitores, o pai ou a mãe, pode ficar 30 dias de férias com as crianças, porque vezes há que não pode. Por exemplo, eu tive um caso em que o pai queria ficar 30 dias com o filho e ficou então estipulado que ele tiraria 30 dias das férias com o filho. O que ele fez e que nós descobrimos no primeiro período de férias? Ele pegou a criança, matriculou numa escola aqui em Porto Alegre durante 15 dias, os avós levavam e buscavam e ele trabalhava. O que aconteceu? Essa criança poderia ter estado com a mãe mais 15 dias na praia, veraneando, aproveitando o sol e ficou numa outra escola, esperando que o pai pudesse tirar 15 dias de férias. Por que isso? O pai trabalhava, chegava tarde, os avós que ficavam, os avós que levavam, depois levavam para a casa deles para dar janta. Para que tirar, então, do convívio materno para ficar mais tempo que não poderia exercer? Isso nós temos que levar em consideração. Outra coisa muito importante é que no período de férias, a pensão alimentícia deve ser paga sim. Por quê? Porque aquele genitor que detém a guarda, e hoje muitos pais detêm a guarda, tem pais dedicados ao convívio com os filhos e a mãe trabalha fora. Isso hoje não é atípico. Então, o que acontece? Nessa circunstância, a pensão alimentícia deve ser paga sim, porque aquele genitor que detém a residência com ele, do filho, ele vai precisar pagar condomínio, luz, telefone, a empregada. Ele não vai dizer, esse mês não te pago porque não posso dividir com o meu filho os gastos da casa. Então, a pensão deve ser paga, sim, na íntegra. Não queira o genitor descontar das férias que usufruiu com os filhos, que teve gastos. Por favor. Também uma coisa importante de se falar é aquela situação em que, primeiras férias, o pai ou a mãe já apresentam o primeiro namorado. Isso tem que cuidar. Se a relação de vocês passar a ser uma relação duradoura,
não tem problema. Mas se vocês trocam de companhia de 30 em 30 dias, namoradas, passageiras, não apresentem, não façam o filho conviver com uma, com outra, sabendo que estão substituindo a figura materna ou a figura paterna. Ambas as situações são horríveis. Para falar sobre isso, eu trouxe uma psicóloga, doutora Marta Valig Brucius Ludwig. Doutora Marta, é um prazer tê-la aqui. Um prazer tê-la como psicóloga e um prazer tê-la como filha de um grande amigo de infância. Prazer é todo meu. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre isso. A doutora Marta é professora na Unicinos, no curso de psicologia, e é psicóloga clínica também. Doutora Marta, para nós iniciarmos os nossos trabalhos juntas, eu lhe pergunto o seguinte: é verdade que o nosso cérebro e o das crianças precisam de férias? Que não adianta dizer, tenho muito trabalho, tenho dinheiro para ganhar, isso aqui compensa as minhas férias. Com certeza, não há dúvidas que a gente precisa de férias, né? Tanto nós, adultos, quanto as crianças precisam deste tempo para repor as energias, né? Até porque o nosso cérebro, ele exige coisas diferentes, ele é exigido em coisas diferentes no trabalho, né? As funções que são exigidas pelo nosso cérebro são umas, diferentes das que são acionadas num período de relaxamento. Então, para as crianças, por exemplo, esse período de férias, de descanso, enfim, até ajuda elas a consolidar melhor aquela aprendizagem que elas tiveram na escola, né? E para nós, adultos, esse período de relaxamento, enfim, de estar desligado, né, e mais tranquilo, não só ali na coisa da tarefa e da produção, também nos ajuda a nos renovar e a voltar com mais energia, com mais ideias, a criar, inclusive. Perfeito. Por que as férias com os pais são importantes para a criança? Porque, de repente, se pode colocar... Agora mesmo há um clube com colônia de férias, tem a tarde inteira ou a manhã e a tarde em que eles têm atividades, mas os pais não participam. Por que a importância de participar com os pais? É fundamental essa participação, porque assim, a gente vive num mundo hoje que a maioria das pessoas, né, trabalha bastante horas diárias, né? É verdade. E às vezes as crianças ficam 12 horas na escola, né? Entram às 7h30 da manhã, saem às 7h30 da noite, vão para casa para jantar, tomar banho e vão dormir. Então, o período de férias com os pais, ele é fundamental porque proporciona um tempo livre, né, de convivência, onde então os pais e os filhos têm a oportunidade de criar uma intimidade, de se conhecer mais, dos pais poderem estar atentos às necessidades dos filhos, né, afetivas, emocionais. Então, esse tempo onde eles podem, então, estar ali presente com as crianças, né, conhecendo o que a criança precisa, do que ela gosta de fazer, né, fora daquela rotina da escola e do trabalho, é fundamental para a qualidade dessa relação e para a formação dessas crianças, né? Então, quer dizer que essas férias são tão importantes quanto o período letivo? Com certeza, são, vamos dizer assim, que são funções distintas, né? O período letivo oportuniza um tipo de aprendizagem para a criança, né? Que, vamos dizer assim, fazendo um pouco reducionista, mas uma aprendizagem mais do conteúdo, né? Hoje em dia a gente sabe que as escolas têm buscado muito, né, as escolas, as universidades, que a aprendizagem também se dê pela experiência, né? O aprender fazendo. Mas a aprendizagem que a criança tem nas férias, que é essa aprendizagem mais livre, de aprender do que ela gosta, né? O que ela está com vontade de fazer, fora daquela questão pré-determinada, é fundamental. Então, a criança poder, por exemplo, inventar brincadeiras, né? Os pais poderem proporcionar brincadeiras criativas. E, às vezes, não precisam ser brincadeiras que tenham um custo muito alto, né? A criança se diverte muito, por exemplo, se tu fizer uma brincadeira de acampar dentro de casa, né? Ou de pintar alguma coisa com tinta têmpera. Então, a coisa do experimentar, né? Do criar a brincadeira é um tipo de aprendizagem diferente da escola e elas se complementam, né? A do conteúdo e a da experiência. Quer dizer que, na realidade, essa pergunta eu ia fazer, agora só para complementar,
Existem atividades divertidas e de baixo custo que os pais podem fazer. Quer dizer, de repente, não pode ir para a praia esse ano, ou por trabalho, ou por dificuldade financeira. A vida está muito difícil para todo mundo. Tem muitos filhos. Então, que atividades a senhora recomendaria para esses pais desenvolverem com os filhos em baixo custo? Os filhos, as crianças, elas não precisam de muito para ser felizes, né? Então, coisas que são custo mínimo de brincar dentro de casa, né? Junta, né, 4 cadeiras, coloca um lençol em cima, faz de conta que é uma barraca, faz um piquenique ali embaixo, a hora do lanche embaixo da barraca, né? Brincadeira de elástico, né? De pintar, de tinta têmpera, de fazer teatro, né? O próprio esporte, né? Jogar bola, quem não tem uma bola, né? Ir para a rua, chutar a bola com a criança. Então, tem muitas coisas que dá para fazer e que tem um custo muito acessível para as pessoas e que diverte as crianças, né? O fato dos pais estarem juntos, estarem com um tempo disponível para as crianças já é muito importante, né? Que não seja fazendo aquela coisa que sempre faz. Vamos fazer o tema. Vamos brincar do videogame, do tablet. Fazer uma coisa que seja fora da rotina. Isso é bem importante. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: pais, veja a senhora, por favor, arrumem um tempo com as crianças de vocês no período que elas têm férias. Não fiquem trabalhando todo o tempo. Com certeza. Com certeza. Isso é muito importante. Bom, nós vamos ter que fazer um intervalo, mas eu já vou deixar no ar essa pergunta que eu vou lhe fazer. Como encontrar o equilíbrio entre o tempo livre e as regras? Como é que tem que ser esse equilíbrio? Que nós, pais, agimos muitas vezes por impulso, pelas experiências que nós tivemos na nossa vida, e precisamos de uma orientação de um profissional de saúde mental para nos sairmos o melhor possível. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Aguardamos vocês. Eu perguntei para a doutora Marta como se alcança o equilíbrio entre o tempo livre e as regras que se tem que impor. Pois é, férias não é sinônimo de falta de normas ou de regras, né? Então, o equilíbrio tem um pouco a ver com flexibilizar. Então, se bem, estamos de férias, não precisa ter aquela questão de acorda num tal horário, toma um café, escova os dentes, faz o tema, depois o almoço em tal horário. Então, dá para flexibilizar, né? Deixar a criança, enfim, acordar naturalmente, né? Tomar o café... e aí fazer o que tem vontade de fazer, né? As brincadeiras, combinar com a criança qual vai ser a programação. Então, não significa que estar de férias é que não vai ter educação, né? Férias não significa falta de educação, mas uma flexibilidade maior, né? A gente vê que tem algumas famílias que, às vezes, mesmo durante as férias, ficam com aquele cronograma rígido, né? Então, almoço, meio-dia em ponto, né? Depois tem que fazer isso. Então, fica o tem que. E a gente precisa, tanto as crianças quanto os adultos, dessa leveza e dessa liberdade de poder fazer nada, por exemplo, né? Não fazer nada, descansar, escolher o que tem vontade de fazer, não ter hora, né? E se de repente eles quiserem comer vendo televisão? Nas férias? É. Nas férias dá para flexibilizar, né? Também acho. Bom, então estamos em férias, dá para fazer isso, né? A criança entendendo que aquilo não é a rotina, aquilo é um momento diferente. Claro. Então dá para tomar o café da manhã no sofá, ou dá para almoçar vendo televisão. Não no período normal, mas no período Sim. de férias isso fica bem tranquilo. Isso é muito importante. Nós temos que aplicar esses ensinamentos, dar maior liberdade para eles sentirem a diferença, né? Tem regra, mas nós estamos descansando agora. Algumas coisas podem ser assimiladas. Sim. Não é? Doutora Marta, existe uma relação entre férias e aprendizagem escolar? Com certeza, com certeza. O nosso cérebro, né, a nossa capacidade de aprendizagem, ela tem... a gente precisa de um descanso para que essa aprendizagem seja consolidada, né? Então, às vezes, quando a gente volta, por exemplo, de um período de férias, a gente está com muito mais expectativa, né, e energia
para aprender as coisas. Então, às vezes até, né, tem estudos que mostram que o período de férias das crianças ajuda a consolidar aquela aprendizagem que foi vivida na escola. Né? Então, existe certamente essa relação. Assim como, né, na vida social, né, na vida das férias, não que não exista vida social na escola, né, existe bastante, mas na vida escolar também as aprendizagens das férias contribuem e vice-versa. Doutora, esses dias eu fui buscar o meu neto na escola, que eu adoro buscar, não gosto de levar, mas buscar eu gosto porque eu vejo que ele vem feliz, faceiro. vamos saindo, embora eu goste muito do colégio. E eu vi, assim, que haviam reunido umas crianças maiores, mas com uma diferença etária muito pequena, brincando e, de repente, um foi mais violento com o outro, empurrou na cabeça, né? E é um período de férias, estão em férias. Como se resolve esse problema? O que a senhora sugeriria? Como se resolve? Fala-se na escola, fala-se para os pais que aquela criança é mais... Eu fiquei só assistindo a cena que eu vi entre essas crianças, Sim. mas fiquei preocupada. Sim, acho que sim, é importante falar na escola. Acho que falar diretamente, né, alguém da família de uma criança, buscar diretamente a outra família, dependendo dessa relação que se tem, fica difícil, né, se tu não tem relação alguma, né? Mas tudo é possível de ser falado. Eu acho que falaria com a pessoa da escola para que buscasse, né, orientar os pais ou conversar com aquela criança, porque, como a gente falou antes, não é porque estamos em férias que não existem as regras, e o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, os direitos e os deveres das crianças. Então, agredir, empurrar, né, uma outra criança não é legal, né? Então, que esse menino que fez isso, essa menina, enfim, possa entender que quando ele faz isso, ele afasta as outras crianças, né, dele. E que, enfim, ele possa expressar o desagrado dele ou o incômodo dele de uma outra forma, né? Não é que a gente nunca vai invalidar da criança o que ela está sentindo, né? Ele pode sentir raiva, todos nós podemos, né, sentir essas emoções ruins de sentir, mas o comportamento que a gente, né, emite mediante essa emoção é que precisa ser adequado, né, e não prejudicar as relações. Até tipo, eu sei que tu estás bravo, estás aborrecido, mas é isso, seria isso. Perfeito. Mas em vez de fazer tal coisa que tu fizeste, vai falar com a professora. Ou... Exatamente. Tipo isso, né? Exatamente, que a criança se sinta validada. Muito importante. Que tipo de habilidades ou competências as crianças podem desenvolver nas férias? Quer dizer, nada daquilo que o ano letivo oportunizou. Nas férias, o que se pode desenvolver? Não que a gente não desenvolva no período letivo, né? Mas nas férias, essa liberdade proporciona para a criança um autoconhecimento, né? Dela poder conhecer as necessidades dela. Porque não tem sempre alguém dizendo, agora é hora de fazer isso, né? Agora é a disciplina tal, agora é essa brincadeira. Então, a criança poder identificar o que ela gosta, o que ela tem vontade. Então, tem toda uma aprendizagem aí emocional, social, né? Também de fazer amigos, de se relacionar, de criatividade, né? Às vezes as crianças ficam muito entediadas nas férias, por exemplo, em casa. Então, dos pais poderem estimular que não precisa estar no videogame ou fazendo alguma coisa assim para se divertir, né? Às vezes, com um palitinho de fósforo ali na mesa, tu consegue te divertir fazendo uma casinha, fazendo um desenho. Então, a criança aprender a criar e a desenvolver essas habilidades de criatividade e de autoconhecimento. Acho que essas são bem importantes. Doutora, a gente passa um problema no período de férias que vale a pena ser comentado, que é aquele assim, o pai vai sair com o filho 30 dias, 20 dias, não interessa. A mãe preocupada dá um telefone para o filho ligar para ela. Né? Janeiro e fevereiro são meses de muita preocupação nas varas de família. Eu não tiro férias, jamais. Dezembro, janeiro, fevereiro e março não tem férias para mim. Por quê? Porque esses problemas são uma constante. O que a senhora diria para essas mães que dão o telefone, liga para mim? E o que a senhora acha que se poderia também dizer para o pai?
deixa ele levar o telefone, ou não leva o telefone, mas não fica 20 dias com o filho sem oportunizar que ele ligue para a mãe. O que a senhora acha que é o ideal, o melhor, digamos assim? Tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que quando o filho está com um dos genitores, ele tem que ter acesso ao outro, né? Mas isso pode ser pelo telefone do genitor que está sobre, né, os cuidados daquela, que está cuidando daquela criança. Então, eu acho que tudo parte da maturidade desse casal, quer dizer, não é mais um casal, né? Se eles estão separados, mas desses pais, de poderem ter uma comunicação fluida, né? De que, bem, a mãe, né? Bom, tu vai estar com o pai, tu pode confiar no pai, né? Se tu precisar falar com a mãe, tu pode me ligar, pede pro pai e vice-versa. Então, eu acho que passa pela maturidade, né? E pela relação dessa relação parental desses pais. Porque esse filho certamente precisa ter acesso ao genitor, mas saber que ele está com um, ele está seguro, né? E que ele pode se comunicar com o outro. Mas eu acho que isso depende muito daí desse homem e dessa mulher, ou enfim, desse casal, se forem 2 mulheres, se forem 2 homens, enfim. Isso é muito importante. Eu acho que todos os pais, todas as mães deveriam entender bem. Se a criança está acostumada a ficar mais tempo com o pai, quando ela sai com a mãe, ela vai ter necessidade de contatar com o pai. E a senhora colocou muito bem, ela tem que se sentir segura com aquele que está com ela, exercendo a guarda naquele momento, mas tem que saber que ela também pode falar com o outro, que não perdeu a presença do outro, Exatamente. né? Isso é muito difícil de entenderem. É muito difícil. Os problemas são seríssimos advindos daí. Eu ainda queria lhe perguntar o seguinte, doutora. Então, a senhora recomenda, por exemplo, que as férias sejam, como é que a senhora entende? Que sejam de 30 dias ininterruptos, de 20 dias, de 2 períodos de 15 dias. O que a senhora acha que seria o melhor, o ideal? Eu acho que cada caso é um caso, né? Mas esse exemplo que tu trouxesse no início, né, de um pai que ficou 30 dias com a criança nas férias, sendo que 15 dias ele não estava disponível para essa criança, acho que essa é uma situação que a gente deve evitar, né? De novo, entra a questão da comunicação desse casal. Acho que avaliar quem está com disponibilidade, né? Quem está com desejo, quem pode estar presente com aquela criança, porque estar em férias com a criança, mas estar trabalhando, não faz sentido. Então, eu acho que é uma questão de organizar em termos de disponibilidade e a criança poder conviver com ambos, né? Um tempo de qualidade com ambos. Dependendo da idade da criança, é difícil ela escolher, né, com quem ela quer passar. Então, é uma questão de os pais poderem deixar livre, assim, de que, né, vai ter tempo com os dois e buscar fazer esse tempo, dentro da disponibilidade deles, um tempo de melhor qualidade possível com essa criança. Na realidade, isso é muito importante, porque depois que nós nos separamos, não tem por que buscar vendetta contra o outro cônjuge através do filho, não é? Doutora Marta, foi uma satisfação tê-la aqui conosco, a senhora esclareceu muito bem o nosso telespectador e eu espero que vocês pratiquem isso relativamente aos filhos de vocês. Um bom fim de semana e até a semana que vem, quinta-feira, 5h30. Não esqueçam, sábado às 9h30 e domingo às 17h30. Até lá!